Olá, gente, eu vim aqui hoje num curso para explicar para vocês uma questão da Unicentro de 2012. Essa questão é muito interessante porque ela exige que o aluno, o candidato ao vestibular, que ele saiba a origem da sociologia. Ele tem que entender por qual motivo, em algum momento da história da humanidade, algumas pessoas acharam razoável criar uma disciplina que fosse científica e explicasse as relações humanas. Né? E é muito interessante falar sobre isso nesse momento, porque atualmente se discute muito se a sociologia dá retorno para a sociedade ou não. Né? E o próprio fundamento das teses de sociologia nos mostra, nos prova que existe esse retorno. E é interessante esse debate, é interessante falar sobre a sociologia, porque vai ficando claro para todo mundo o que faz um sociólogo, o que faz com que uma pessoa decida estudar as relações entre as pessoas e a sociedade e entre as pessoas e as instituições sociais. Tem gente que você fala em instituição social, a pessoa fica pensando, o que é uma instituição social? Uma instituição social é um grupo com pessoas que esse grupo possui regras muito claras, todo mundo conhece essas regras, as pessoas obedecem a esse conjunto de regras. E existem instituições que são oficiais de poder, tipo o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. E muitas vezes nós não sabemos como é a relação que nós estabelecemos com tais instituições. E a sociologia ela surge para explicar uma realidade, um mundo que antes não existia na Europa. Né? Que é o mundo da Revolução Industrial. É um mundo que separa os trabalhadores, segundo Marx, das suas ferramentas de trabalho. É um mundo que Durkheim olha e pensa assim, caramba, houve uma mudança de relação. Não tem mais aquela solidariedade mecânica, onde as pessoas tinham laços afetivos e conviviam a vida inteira. E agora mudou tudo. As relações elas são orgânicas. Quer ver um exemplo de relação orgânica bem interessante? O Subway. Pensa no Subway. Quando você vai comprar o seu lanche, existe uma pessoa que vai separar o seu pão, você escolhe o pão que você quer. Aí outra pessoa, de repente, coloca a salada, outra pessoa embrulha o seu lanche, outra pessoa cobra. Já repararam que cada pessoa realiza uma etapa da produção? Então, é justamente isso que Durkheim vai chamar de divisão social do trabalho. Ele vai falar, olha, as relações produtivas não são mais daquele modo em que você de repente ia comprar um sanduíche, a pessoa cortava, colocava o recheio, embrulhava e você pagava para aquela pessoa só. Agora você tem a divisão social do trabalho, cada um vai desempenhar uma função. Só que, de tanta pessoa desempenhar só aquela função, ela acaba não conhecendo as outras etapas do processo, que é o que Marx vai chamar de alienação da produção, e o Durkheim vai falar de solidariedade orgânica, porque cada etapa funciona como uma parte do organismo humano. Se você tirar o seu coração e colocar para desempenhar a função do cérebro, não dá certo, não funciona. Porque no seu organismo, cada órgão tem uma função específica e não pode ser substituída por outro órgão. Então, nas relações produtivas, quando você vai na Riachuelo, por exemplo, quando você vai na C&A, você tem um funcionário que é funcionário do caixa. Então, ele só trabalha no caixa. O outro arruma roupa do setor feminino, ele só arruma roupa. O outro é segurança da loja, ele só faz ele só desempenha aquela função. E segundo o Durkheim, essa crescente especialização de mão de obra vai gerar uma interdependência entre as pessoas que ele vai chamar de solidariedade orgânica. Ele vai falar, olha, aconteceram mudanças nas relações produtivas. Essas mudanças elas vão gerar impacto no modo como as pessoas vivem dentro de casa, com os seus vizinhos, porque tudo mudou, o mundo mudou. Né? E o Weber vai chamar de desencantamento do mundo. Ele vai falar o seguinte, olha, a crescente racionalização da vida humana vai exigir de nós explicações que a religião não dá conta mais. Então não adianta a gente esperar que a religião nos dê as respostas, que a comunidade nos dê as respostas, porque elas não existem. Tá? Isso acabou. Agora nós temos uma racionalização na produção, uma vida técnica, onde temos que desempenhar aquelas funções, e é no vocabulário popular o que tem para hoje. É bem interessante vocês que são jovens pensarem sobre a sociologia, porque eu estou falando de uma época de revolução industrial. Quer ver uma coisa que normalmente os alunos têm muitas dúvidas? Sobre a diferença de manufatura para a indústria. No livro do Engels, do Socialismo Utópico ao Científico, ele destaca que na manufatura
pessoa já trabalha vendendo a mão de obra em troca de um salário. Isso já acontece nas manufaturas, quando Engels fala sobre o desenvolvimento das relações produtivas. Só que na manufatura a máquina é movida à força humana, à força motriz. Então, quando tem o surgimento da máquina a vapor, o desenvolvimento das relações produtivas, que acontece literalmente a substituição do homem pela máquina, tanto que na Inglaterra vai haver um movimento político de quebra, de destruição das máquinas. Para vocês hoje é normal a pessoa trabalhar na fábrica, apertando o botão, a máquina funcionar. Agora diz para mim se vocês, como é que vocês entendem, digam para mim, você chegar no McDonald's e você fazer o seu pedido. Já passaram por isso? Tem uma tela, escolhe o sanduíche, escolhe o tamanho da batata, escolhe. Aquilo ali é a substituição literal do homem pela máquina. Na geração de vocês, essa é a novidade. Na minha geração, eu sou bem velha, a novidade era você tirar o caixa do banco e transferir para o caixa eletrônico. Quando eu tinha a idade de vocês, há muitas décadas atrás, esse processo, na época, eu ficava assim, caramba, quantas pessoas desempregadas. E hoje ninguém estranha mais essas transformações. Né? Hoje vocês não conheceram o Banerj. O Banerj era um banco lotado. Mais de 20 caixas, mais de 20 filas, um negócio lotado de gente. E você ficava um tempão naquela fila. Era uma coisa assim, de outro mundo. Entendeu? E você olha para as transformações e as pessoas elas vão se adaptando. A sociologia surge, ela é conhecida como ciência da crise. Que crise é essa? É a crise da substituição, do início da substituição do homem pela máquina. Né? Que hoje, quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, eu gosto muito de pegar como exemplo a terceira revolução industrial, que é o desenvolvimento da internet, da sociedade em rede, é o desenvolvimento da tecnologia que substitui mais ainda o homem pelas máquinas. Quando nós analisamos as transformações de modo mais intensificado do que acontece hoje, e a gente faz essa análise a partir da terceira revolução industrial, ela não vem sozinha. A tecnologia não vem sozinha, ela vem junto com uma proposta neoliberal, tá? Uma proposta neoliberal que gera impacto no plano da cultura, que é o que você chama hoje de multiculturalismo, que é o que os conservadores têm pavor do multiculturalismo. Tá? Isso vem dentro de um contexto histórico de vitória do capitalismo após uma era de disputa que é a chamada Guerra Fria. Né? A geografia percebe de um lado, a história percebe por outro lado, mas dentro da produção sociológica nós entendemos que a terceira revolução industrial com o neoliberalismo traz uma proposta multicultural, onde o capitalismo global ele se preocupa com o bem-estar do planeta, tanto que no Brasil hoje, quando você fala em preservação do meio ambiente, você é interpretado como uma pessoa de esquerda, comunista, porque falta para a população a compreensão de que preservar o meio ambiente é uma questão importante para o capitalismo global. Então, a mesma sociologia que surge na época da Revolução Industrial para falar, olha, as relações mudaram, olha, tudo está mudando. Precisamos de novas explicações para uma realidade produtiva diferente. Professora, a senhora parte da economia por quê? Porque normalmente as transformações econômicas elas geram muito impacto no plano da cultura. Cultura em 7 palavras. 7, vamos lá. Cultura, hábito coletivo, com duplo caráter, histórico e social. Então, cultura é um hábito coletivo com duplo caráter, 5, 6, 7, histórico e social. Porque a cultura depende da época e do lugar. Então, o modo como um determinado grupo compreende o mundo, classifica o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, justo ou injusto, depende da época e do lugar. Então, quando você pega uma questão perguntando para você sobre a origem da sociologia, a sociologia é a ciência da crise e ela surge para explicar por que o mundo mudou, por que as pessoas estão diferentes. Agora, traz para a realidade de agora. Vamos trazer para o mundo que vocês vivem. Com a intensificação do individualismo, tá? Com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, com o fracasso do que foi tentado em termos de socialismo, com o fracasso do que foi tentado em termos de coletividade
Nós vivemos hoje um crescente individualismo, onde você é por você somente. Porque por mais que os seus pais te deem uma casa para morar, comprem a sua comida, você tenha consciência de que em algum momento você estará sozinho, responsável pela sua vida, pelas suas despesas, pelas suas questões, pelo que você precisa para existir. E hoje nós temos, né, a crescente, a explosão das crises de ansiedade, depressão. Por que hoje está todo mundo doente da cabeça, está todo mundo com depressão, está todo mundo com crise de ansiedade? Gente, isso porque as transformações que aconteceram no plano da economia fizeram com que as relações entre os indivíduos mudassem. E quem vai explicar isso é a sociologia. Então essa história de que a sociologia não dá retorno imediato para a sociedade, a gente dá retorno para a sociedade. A gente visa, olha, as relações produtivas estão gerando uma quantidade de afastamento profissional do trabalho por depressão muito grande. Vamos prestar atenção nisso. É a Helena que está falando isso. Durkheim já falou lá quando surgiu a sociologia. Ele analisou 3 tipos de suicídio. Ele falou, olha, tem pessoas se matando. E tem um tipo de suicídio que é o suicídio anômico, que é quando as transformações sociais fazem com que diferentes pessoas de diferentes lugares cometam suicídio pelo mesmo motivo. Elas não conseguem lidar com as transformações. Então, quando você pega o gabarito, a antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. É como se eu virasse para vocês hoje e falasse, olha só, as demandas que vocês têm hoje, a antiga pedagogia, a antiga psicologia, a antiga psiquiatria, a antiga sociologia não explica mais. Nessa época que a sociologia está surgindo hoje, a produção sociológica ela vai passando por transformações para explicar as novas realidades. Então, o retorno que a gente dá é o retorno que diz para a sociedade, olha, vamos prestar atenção nesse fenômeno aqui. Crescimento da taxa de natalidade no Brasil. Né? Por que tem muita gente abaixo da linha de pobreza? Por que a taxa de natalidade não para de crescer? Se for o caso de uma pesquisa científica. Quer ver outra pesquisa interessante também? Que eu gosto muito desse exemplo? A discussão sobre o que é família. Gente, o que é família? Vem passando por transformação desde a antiguidade. Porque o modo como você compreende as relações dentro da sua casa muda conforme muda a história. Para você explicar identidade de gênero e ideologia de gênero, para você explicar essa diferença já é complicado, porque a pessoa tem que estar disposta a compreender as transformações. Professora, mas eu acho que o mundo tem que ser como era lá atrás. Olha, sinto muito, gente. O mundo, ele caminha assim para frente. Então, o ideal é que a gente acompanhe o fluxo do mundo. O mundo hoje discute a importância dos direitos humanos. O mundo hoje discute a tolerância à diversidade. Professora, mas eu sou conservador. O conservador, ele compreende que as transformações são necessárias e vão acontecer. O conservador, ele não é contra as transformações. Quem quer voltar no tempo é o reacionário. Essa foi a declaração de um professor importantíssimo, inteligentíssimo, que é o Flávio Vassolera, eu gosto muito dele, que ele sempre fala, gente, olha só, vamos ter cuidado para nós não criarmos uma situação extremista que nos traga problemas. Porque quando nós temos novos problemas, precisamos de novas explicações. Tá? E você dizer que a produção da sociologia, da filosofia é uma produção que não dá retorno imediato, o nosso retorno é o mais imediato que tem, porque ele gera impacto na produção, direto da linha da fábrica, de produção da fábrica. As nossas análises, elas podem ajudar a aumentar a produtividade das empresas. Pode reduzir os conflitos sociais, como, por exemplo, a questão hoje dos autóctones, dos nativos brasileiros, popularmente chamados de índios. Poxa, a gente está em 2019 e a questão indígena ainda é um problema no Brasil. O que foi produzido no campo da sociologia? Por que os 3 poderes que existem no Brasil não dão conta dessa situação, desse conflito? Entra o governo, sai o governo e o conflito continua. Tem gente que adora os Estados Unidos, né? Mas lá foi feita a reforma agrária. Isso não é um problema, eles já fizeram a reforma agrária. E eles têm um monte de gente abaixo da linha de pobreza, eles têm outros tipos de problemas com assistência médica hospitalar. Então é legal que vocês, quando vocês pegarem uma questão de sociologia, vocês tentem interpretar a questão assim, o que Marx diria, o que Weber diria, o que Durkheim diria. Querem ver outra curiosidade também que pode vir no vestibular?
Marx não era preocupado com a organização da sociologia como disciplina científica. A institucionalização da sociologia como conhecimento científico, ela foi assim, uma questão fundamental para o Comte, para o Weber e para o Durkheim. Marx queria transformar a realidade, mudar o mundo. Ele queria pôr fim à propriedade privada dos meios de produção, que vai nascer, segundo ele, no capitalismo, a partir do momento em que os operários são separados das suas ferramentas quando surgem as manufaturas. Sociologia bacana dessa, não é? Te ajuda você a entender, te ajuda a compreender. Quando você olha assim para o Brasil, para o mundo, você fica pensando como seria uma sociedade humana, pensa no mundo, com tolerância, com respeito. Será que o mundo seria melhor? Quem é que faz essa reflexão? É o sociólogo. É ele que está refletindo, é o filósofo. Agora, é a partir desse tipo de reflexão que você vai encontrar, você vai localizar exatamente as soluções para os problemas. Né? Os intelectuais concordam que a educação é um caminho, que é um caminho louvável, o esclarecimento, a produção científica. Né? Você vê que você fala em produção científica, hoje no Brasil também está um problema. A gente tem dificuldade em aceitar a ciência, né? Que a Terra não é plana, a gente tem dificuldade. A gente acha, tem gente, eu não penso assim, mas tem gente que acha que para questionar a produção científica basta você desqualificar o que foi feito. Mas não, existem paradigmas, existem normas, regulamentos, procedimentos. Tudo isso é específico da sociologia também. Por isso que é importante vocês entenderem a origem da sociologia e como que ela pensou, como que aquelas pessoas que pensaram nisso têm desdobramentos hoje.